Nosso boa noite, então, a todos os nossos alunos que estão aí presentes nessa aulão de informática hoje para esse nosso concurso da Câmara Municipal de Uruguaiana. Desculpem a todos pela minha voz, já foi dito lá no grupo, né, os motivos, mas eu não quis cancelar essa aula, mantive o compromisso e vamos ver se eu consigo chegar até o final da aula conseguindo falar. Minha voz se foi nesses últimos 2 dias. Ontem eu não tinha condição nenhuma de dar aula, ainda bem que foi hoje, eu consegui pelo menos estar com esse pouco de voz aqui, né. Mas vamos para a aula aqui. Deixa eu ver vocês. Estou com o chat aqui aberto, tá. Caso alguém queira, mandar sua mensagem ali no chat, fique à vontade. E sejam muito bem-vindos a essa nossa aula que nós iniciamos hoje com a aula de informática. Amanhã nós vamos ter uma aula de matemática com o nosso professor Eberson, que é da PRF, Policial Rodoviário Federal, e é um professor excelente, um professor que já passou em 4, 5 concursos, tem aí uma experiência bem grande, bem vasta. E sábado nós vamos ter a nossa aula com o nosso professor Marcelo, que é o nosso sargento da ESA, e é professor de cursos da ESA, do META também, aqui de Uruguaiana. E a gente está trabalhando aí no digital, montamos esse nosso grupo, estamos com o nosso time bem forte aí, e espero que vocês aproveitem muito, tá? Nós já viemos aí com aulas para concursos durante muito tempo, eu já venho no digital há bastante tempo, os outros 2 professores aí já estão iniciando no digital, são excelentes professores, eu venho dando aula há mais tempo, e espero que vocês todos aproveitem esse nosso aulão que nós vamos ter. Não vai ser o último, não é o primeiro, não é o último, tá ok? E a gente está preparando algo bacana para que vocês possam se preparar para esse concurso da Câmara Municipal de Uruguaiana, que foi liberado aí para os 3 níveis, né? Nível fundamental, nível médio e nível superior. Eu sei que muitos vão pensar de que forma, gente, tá? Muitos vão pensar no seguinte: ah, mas professor, eu vi que são poucas vagas. Eu sei que bate às vezes essa dúvida, essa questão na cabeça, e eu já queria, antes de iniciar nossa aula aqui de informática, já queria começar com essa questão aqui. Por quê? Não é questão de motivar vocês, é questão de colocar realidade para vocês realmente, e que vocês saibam como que funciona tudo e por que que você não deve olhar para esse ponto de poucas vagas, na teoria, né. Porque o seguinte, turma, teve o concurso aí da INSS, um tempo atrás, vou dar como exemplo esse, tá, aonde foram, disponibilizadas mais de 500 vagas para o Brasil todo, sendo que a nossa região aqui, se não me falha a memória, acho que eram 4 vagas. Só que a nossa região é composta por Uruguaiana, Itaqui e Quaraí, se eu não me engano essas 3 cidades, se não alguma mais. Ou seja, você na teoria estaria participando e concorrendo a 4 vagas da região toda, só que com muitos candidatos do Brasil todo pela sua nota estar bem colocada. Então, qual é as chances maiores que você tem em passar um concurso do INSS, no caso, e sem contar pela questão de matérias de conteúdo que é bem maior o conteúdo, e um número de candidatos que o INSS tem pelo Brasil todo. Acho que foram mais de 5 milhões de candidatos. E aí nós trazendo esse reflexo, esse exemplo para nós aqui de Uruguaiana, eu sou de Uruguaiana, tá, turma? Quem não me conhece ainda, eu sou professor aqui de Uruguaiana. Segunda e terça mesmo eu estava dando aula aqui no nosso Senac de Uruguaiana, tá? Sou professor ali também. Então eu conheço a realidade nossa aqui.
E eu tenho certeza que grande parte dos concurseiros ou as pessoas que pretendem fazer algum concurso, quando viram ali disponível concurso da Câmara Municipal, olharam para a vaga e disseram: "Não, eu não vou fazer". Muitos que querem fazer também estão olhando por essa vaga: "Ah, mas eu vou fazer, mas vamos ver no que dá, porque é poucas vagas". Só que eu sempre gosto de falar para os meus alunos, não só de concurso, mas meus alunos da parte de mercado de trabalho, para que a gente prepara eles ali para as suas entrevistas, os seus empregos. Eu sempre gosto de falar uma frase que, quando eu aprendi, eu entendi. A gente só concorre com quem está no mesmo nível que nós ou mais do que nós. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Você só concorre num concurso, vamos colocar aqui bem no que nós estamos, com pessoas que estão no seu mesmo nível de conhecimento, de estudo, de dedicação ou mais do que você. Ou seja, grande parte dos concurseiros não estuda, gente. Grande parte dos concurseiros faz o concurso por fazer, mais da metade. Outra parte desses pessoal que estuda, estuda muito pouco. Outra parte que estuda, e estuda razoavelmente aí bem. E são poucos os concurseiros que realmente se dedicam, de fato, colocam um objetivo em primeiro lugar em fazer a prova e se dedicar ao máximo para tentar a sua nota máxima nesse concurso. Ou seja, se você tem o objetivo de passar num concurso, tem o sonho de ser um uma pessoa empregada num concurso público, saiba você que o quanto você se dedicar é o quanto você vai ter uma porcentagem mínima ou não de pessoas que vão estar realmente concorrendo com você. Reflitam nisso, reflitam nessa questão. Eu sou um professor de informática, mas, na verdade, eu tenho bem mais currículo, tá, pessoal? Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, sou pós-graduado em MBA em gestão da tecnologia da informação, tenho especialização em segurança da informação e hacker Linux. Tenho já 18 anos nessa área de tecnologia, tendo empresas grandes, já trabalhei 15 anos em multinacionais, dou aula há 12 anos, 13 anos, mais exatamente. Trabalho como professor na parte de tecnologia e também agora de concursos dos últimos anos. E também trabalho muito a parte de gestão de pessoas, inteligência emocional. Trabalho com os meus alunos, inclusive, as alunos até de informática, curso básico de informática. A gente trabalha a mentalidade, a gente trabalha o que muda a cabeça de uma pessoa a alcançar o seu objetivo ou não. Muitas vezes você está perto do seu objetivo e você deixa ele escapar por não ter uma mentalidade forte e um emocional preparado. Então, esses detalhezinhos, eles fazem a total diferença na hora de você prestar um concurso. Não só prestar o concurso, mas antes de você prestar o concurso, o período que você tem entre você saber que tem um concurso e a prova, o que de fato você faz nesse período. O que de fato você organiza o seu dia para ter um aproveitamento muito melhor, muito maior, para chegar no momento do concurso e estar realmente preparado. Não é, turma, só chegar e olhar uma videoaula aqui do professor Jefferson, uma videoaula do nosso professor Eberson de matemática, do nosso professor Marcelo de português e pronto. Não é só isso. Tem que olhar? Sim, tem que se preparar com isso, porque nós vamos estar dando conteúdos e os atalhos para que você consiga entender melhor. Mas não é isso apenas que você tem que ter.
Você precisa ter a tomada de decisão e objetivo, foco, determinação e ação, em cima de todo o período do seu dia. Eu sei que a maioria aqui talvez trabalha à noite, trabalha todo dia, chega cansado, tem família, tem filhos, tem a casa para limpar, para arrumar. Nosso dia a dia é aquele. Só que nós precisamos ser o máximo que nós conseguimos organizados. Porque quando nós conseguimos organizar, trabalhar a parte do conhecimento, trabalhar a parte da prática para gravar mais o conhecimento, trabalhar a parte do emocional, trabalhar a parte da inteligência emocional, as coisas fluem de uma maneira super melhor. Inclusive o físico, tá? Inclusive você fazer um exercício físico, seja na própria da sua casa mesmo, fazer qualquer exercício já estimula o seu cérebro, já pega muitas questões de ativa na sua cabeça que te ajudam a você se concentrar melhor, te ajudam a você ter um foco maior e também um bom aproveitamento nos momentos de estudo. Eu estou trazendo esse resumo porque isso faz parte também do das nossas aulas, tá? Já já vamos para o aulão de informática aqui. Já já, tá? O conteúdo está preparado aqui. Mas esse primeiro momento, eu sei que talvez muitos de vocês nunca assistiram uma aula, ainda mais online, né? Nunca foram num cursinho presencial, ainda mais online. Então você está nessa facilidade da sua casa hoje, de estar vendo o professor Jefferson aqui, escutando o professor, e está aí deitado na sua cama, talvez sentado no sofá, no seu quarto, sei lá. Você está cômodo aí. Isso não é o problema. Essa é a vantagem do online, né? Você ficar à vontade, não ter custos em deslocamento, em tempo, você tem maior aproveitamento, pode olhar essa aula várias vezes, se você quiser, novamente, mas, de fato, você está preparado mentalmente, emocionalmente? A maioria eu sei que não está. E eu quero fazer um convite já para que vocês estejam junto com a gente, para que a gente possa ajudar vocês também nessa questão. E eu tenho certeza que os resultados serão os melhores, não só para esse concurso, mas para outros concursos que vocês irão prestar também. O nosso professor Eberson mesmo, ele passou num concurso, assumiu, aí continuou estudando, passou em outro, passou em outro, e assim ele foi. O estudo ele nunca acaba, tá? O objetivo ele é mudado, ele é aumentado o seu nível. Nós temos um objetivo, estamos tentando alcançar esse nível. Quando você alcança, o seu objetivo passa a ser outro. Então você precisa entender isso. Você precisa compreender que tudo na vida existe objetivos e níveis para ser alcançados. E quando a gente alcança um objetivo, um nível, nos preparamos para aquilo ali, nós nunca podemos ficar mal acostumados. Precisamos colocar um objetivo maior ainda na nossa vida. A nossa vida, ela é assim. Ela é uma aventura adoidado para você curtir, mas você não passar por essa vida apenas à toa, sem fazer nada. É você fazer tudo o que você puder e conseguir fazer. Isso é o que vai ficar. Vai ficar marcado. Não queira ser apenas mais uma pessoa, mais um concursado, mais uma pessoa no mercado de trabalho, mas queira ser o profissional diferenciado. É isso que eu sempre busco para mim, é isso que eu ensino os meus alunos, a serem profissionais diferenciados. É isso que falta hoje no mercado de trabalho, é isso que falta hoje em todos os lugares. E quando a pessoa realmente decide, toma isso como prioridade na sua vida, ser alguém diferenciado, você vai atrás de todas as formas que faz você ser um profissional diferenciado. Então fica esse início aqui já, uma chamada, né, de atenção em vocês, mas não só uma chamada de atenção, uma sacudida já em você, para que você possa aí sair do seu lugar e começar a fazer aquilo que de fato vai te dar resultado. Beleza, turma? Coloca aí no chat se você já está motivado, se você já está ativado, já está com foco, com objetivo, se você já gostou desse início, dessa mensagem rápida aqui do prof,
para que você possa já se estimular mais, não só para o concurso, mas para toda a sua vida, todo o seu dia a dia. Quem já me conhece, eu acho que eu já vi alguns aí dentro, eu não consigo olhar todos aqui, tá, gente? Eu tenho algumas carinhas aparecendo, alguns nomes, tem alguns que estão com a webcam ligada, outros não, a maioria não, então eu não consigo ver todo mundo, mas eu vi que entrou uns ali que eu conheço, tá? Que já me conhecem, sabem como eu sou, de que forma eu trabalho, conhece o professor Jefferson, quem não me conhece, muito prazer, tá? Segue o prof lá no Insta, é só digitar ali Jefferson Bittencourt, beleza? Você vai conhecer o trabalho do prof um pouquinho mais lá. Estão comigo, turma? Estão comigo? Show de bola? Então, primeira coisa que eu quero que você faça agora, antes que você esqueça de outra coisa, tá? Tira um print já, que já está esse fundo legal aí do aulão de informática, tira aquele print legal para você postar lá no Insta e depois me marcar lá o prof. Eu vou repostar vocês, tá? E aí você manda uma mensagenzinha ali de força, de motivação, tá? Vamos lá, vou fazer pelo menos uma cena aqui, vai ficar bonito, né, na foto, né? Vou ficar em silêncio para não aparecer o, né? Vai ficar legal na foto. Tira o print aí. Fechou? Já deu tempo pra todo mundo tirar, né? Eu quero ver quem é que vai me repostar lá, tá? Segue o professor, marca nos stories e marca lá e joga uma frase. Uma frase que você se motivou nessa aula de hoje, tá? Que nós estamos iniciando apenas, né? Esse nosso período. E quem estiver com a gente aí, com o nosso grupo, com certeza, gente, a gente vai até o final com vocês. Temos um período bem grande, tá? Temos um período aí de praticamente quase 6 meses, que é o máximo, né? Que a banca tem para aplicar as suas provas. Então, acredito que daqui um tempinho a mais já vai ser liberado o nosso edital e a gente conseguir ver todas as questões que nós vamos estar estudando de fato os detalhezinhos. Mas vamos para a aula aqui. Chega de papo aqui, né? Gente, eu tenho certeza que amanhã eu acho que eu vou estar sem voz. Eu vou forçar hoje para dar essa aula para vocês. E segunda e terça eu tenho aula no Senac, eu vou ter que, daqui a domingo eu vou ter que ficar tranquilo, sem falar, para não ficar sem voz lá na aula. Vamos embora. Vamos para a aula. Caneta na mão, papel na mão, vamos ativar aí. Tiziana, uma pergunta. Tem uma outra live agora às 9 horas. A aula vai ter como ficar gravada? Sim, essa aula está sendo gravada, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar depois para vocês, vou colocar lá no grupo aonde vai ficar a aula, tá? E eu vou disponibilizar para vocês até amanhã ao meio-dia, acho que eu consigo disponibilizar, tá? Tá bom? Fiquem tranquilos. E amanhã e sábado não percam a nossa aula também com os nossos profs aí de matemática e português, tá? Amanhã é matemática, o nosso professor Eberson, nosso PRF aí, Policial Rodoviário Federal, e sábado nossa aula de português com o nosso professor Marcelo, sargento da ESA. Eu trouxe um conteúdo aqui, gente, que não tem como não cair em qualquer prova. Eu dei aula agora para um pessoal do concurso da Prefeitura de Santiago, de Livramento, de tantas cidades que a gente pega aí para dar umas aulas, e teve algumas bancas aí que estão trazendo um conteúdo mais enxuto na parte de informática em questão de grade. Por exemplo, eu dei um concurso para um pessoal do Rio Grande do Norte. Olha só, a fase de lá, a fase. E a fase daqui também, eu dei aula. Caiu, lá para eles, caiu inclusive até LibreOffice. Não sei se vocês conhecem, mas o pacote Office do LibreOffice e sobre o sistema operacional Linux. Caiu sobre o sistema operacional Windows 7, não sei como que isso ainda cai em prova, mas caiu lá. Windows 10. Mas aqui no Rio Grande do Sul já está sendo diferente. Então vocês já tomem isso para vocês, já fiquem atentos, não se preocupem, porque eu tenho quase 100% de certeza que a parte do Windows, do sistema operacional, eles vão dar do Windows 10
adiante. Não vão dar anteriormente, tá? Porque não faz sentido mais. Aqui as provas que teve uma banca que pegou o pessoal de Livramento e Santiago, eles foram Windows 10, Windows 11, Excel, PowerPoint, Word e os navegadores. Preferência o Google Chrome, tá? Então, basicamente, foi esse o conteúdo do concurso. Eu acredito que o nosso deverá ser mais ou menos por aí, com esses. Esses é certo, tá? Sistema operacional Windows, Windows 10, talvez eles já solicitem o Windows 11, pacote Office, que é composto pelo Word, Excel, PowerPoint e o Outlook, tá? E os navegadores geralmente são o Firefox e o Google Chrome, tá? Pode anotar aí. Pode ter alguma coisa a mais? Sim, pode ter a questão de redes, tá? Pode ter sobre internet, e aí cai bastante conteúdo sobre a internet, ele é gigante o conteúdo, mas eu trouxe para vocês um conteúdo que está mudando muito, que é o sistema operacional. Para muitos ainda o Windows 10 ainda é novidade, mas saibam vocês que o Windows 11 já está aí, já está em concurso também. Então vamos aprender alguma questão sobre ele aqui, tá bom? Vou ir desde o básico para vocês, tá? O Windows ele tem uma grade da gente dar aula bem grande, tá? Os meus conteúdos aqui que eu separo, às vezes tem slides com mais de 50 slides, mas a gente ia passar mais de 3 horas aqui para olhar mais de 50 slides. Então eu resumi aqui algumas coisas mais bacanas, principais de início, para que você tenha uma visão geral sobre o Windows, tá? Que é a primeira parte para você iniciar aí, que eu sei que tem muitos que são novatos aí na parte de concurso. Márcia, é isso mesmo, tá? Bem o meu nome, como está aqui abaixo, aqui, ó, tá? Jefferson Bittencourt. É só achar esse nome no Insta, tá? Esse é o meu nome, vai achar por primeiro ali. Então é praticamente aí impossível um ser humano, né, nunca ter ouvido falar sobre o Windows. Isso é de fato, beleza. Hoje em dia, quase todos os novos computadores vendidos no mundo já vêm com uma cópia pré-instalada desse Windows, tá? Ou seja, quase todos, não todos. Tem computadores que não vêm com o sistema operacional Windows instalado. Mas o que é, né, o Windows? O que é um sistema operacional? O sistema operacional, ele é a base de tudo de um computador. Vamos dar exemplo, por exemplo, num celular. Quando você está com o celular desligado e você liga ele, a grande parte dos celulares hoje é sistema Android, tá? Parece aquele símbolo do Android ali, verdinho. Aquilo ali é o sistema operacional do seu celular, tá? Quem tem iPhone, aí tem o símbolo da Apple, certo? Isso é o sistema operacional, é o sistema principal que carrega o computador ou que carrega no celular, e aí ele vai ligar, vai abrir aquela tela prontinha para que você possa acessar os seus aplicativos, loja de aplicativos, o WhatsApp, o Instagram. Ou seja, ele é o principal sistema de um dispositivo eletrônico. E eu não vou falar outros dispositivos aqui para não confundir a cabeça de vocês. Eu vou falar apenas do computador e do celular para que você entenda. Então, esse nomezinho aqui ó, é algo que você já precisa anotar, quem não sabe. Sistema operacional. É o principal sistema de um dispositivo eletrônico, tá? É o principal. Vamos continuar. Só vou trazer umas interfaces para que vocês possam ver o seguinte. Todo o sistema, ele tem a sua interface. O que é a sua interface, tá? A interface é o que você está vendo dele. Você liga o seu telefone, antes de você mexer em qualquer coisa, aquilo que você está vendo ali de primeira é a interface dele. Todos os botões, cada um no seu lugar, cada aplicativo no seu lugar, os menus, tudo aquilo ali se chama interface gráfica, tá? Cada um do sistema operacional tem a sua interface. Por que eu estou puxando para isso? Para que você entenda, agora nós vamos entrar lá para o Windows 10, você vai ver
o que é as interface e quais os conteúdos que caem sobre a interface nos concursos. Então aqui nós temos, por exemplo, o Windows 1.0, que foi um dos nossos primeiros Windows. Depois, em 92, ao ano de 92, veio o 2.0. Olha a interface disso aqui, gente. Inovadora, né? Não é inovadora nada, mas foi aqui que começou tudo a história, tá? É aqui que nós iniciamos e chegamos até onde nós estamos com nossos sistemas operacionais muito, muito evoluídos. O Windows 95, lá em 95, tá? Já mudou a carinha, ou seja, o Windows 95 já iniciou com uma tela com a sua interface parecida com a que nós usamos até o Windows 7, tá? E parecida também com o Windows 10, só que com os gráficos muito melhores, né? Onde você tem aqui o menu iniciar, a barra embaixo, barra de tarefas, e aqui os programas, seus ícones. Vamos passando aqui porque esse não é o foco do conteúdo agora, tá? Eu quero só que você entenda essa diferença. Depois vem o Windows XP, muito usado por muitos. Aqui foi uma época que pegou grande parte dos usuários, tá? Depois nós temos o Windows Vista, são essas as versões. Inclusive, tá, gente? Aqui são as versões dos sistemas operacionais. O que é versões? Cada sistema operacional foi mudando, foi alterando, são versões do sistema operacional. Grava isso. Existem versões do sistema operacional e existem versões do próprio sistema, de fato, o Windows, que a gente vai ver logo logo. O Windows 7, lá em 2009, tá? O Windows 7 ainda é um sistema muito usado por muitos. Gente, eu acredito, como eu disse, que não vai cair esse sistema operacional na prova de vocês, mas a gente só vai ter certeza no edital, tá? Até o ano passado eu vi, esse ano ainda, eu vi provas de concursos, não daqui do Rio Grande do Sul, mas lá de cima, com o sistema operacional Windows 7. Eu, é, por mim, não vejo necessidade nenhuma de ter o Windows 7, mas cada banca, né? Acredito que não, tá? Vamos lá. Windows 8, tá? Lá em 2012, beleza? E nosso Windows 10. Você já pode ver que a interface gráfica já mudou. O que é interface gráfica? É todo esse layout que ele tem aqui, muito mais arrojado, muito mais bonito. E é nele que nós vamos estudar, inclusive, muito a fundo nele, tá? Aqui eu estou apenas apresentando as interfaces. Depois a gente vai pegar cada detalhezinho aqui, já já, tá? Vou passar isso aqui. E, por último, agora, nós temos o Windows 11. Quem é aqui do grupo, aqui que está aqui ao vivo com a gente, já usa o Windows 11 no seu computador em casa? Coloca aí para mim e comenta. Ó, Pamela, Paulo Roberto, tem mais alguém que já usa? Coloca assim, Windows 11. Eu quero saber agora quem é que usa o Windows 7. Coloca o Windows 7. Quem usa o Windows 8, coloca o Windows 8. Quem usa o Windows 10, coloca o Windows 10. E quem usa o Windows 11, coloca o Windows 11. Quero ver na nossa enquete aqui no chat como é que tá o equilíbrio disso. Por que é o que eu estou perguntando isso? É para saber já mais ou menos o que de fato o pessoal tem o conhecimento, porque se o pessoal usa o Windows 7 e nunca usou o Windows 10, vai ter uma dificuldade bem grande de conhecer. Ele mudou bastante. Então eu já consigo ter uns detalhes aqui sobre o nível de conhecimento de vocês, tá? Coloca aí pra gente tirar essa dúvida, a maior parte do pessoal, se puder colocar. Ó, a Adriana é o Windows 7 ainda, ó. Eu tenho bastante clientes que eu atendo que usam o Windows 7 ainda, tá? Windows 11 só a Pamela, ó. Windows 10, Gabriele, a Loren, a Daiane, a Vera, tudo Windows 10.
Pessoal que chegou depois aí, tá, da nossa conversa, perdeu o início. Eu vi que teve vários que chegaram depois aí. Assistam essa aula depois no gravado, pelo menos o início. Nós falamos aí uns 15 minutinhos aí sobre algo muito bacana que vai te ajudar na hora do concurso, que é sobre mentalidade e emocional, tá? Falamos um pouquinho, só para você ter uma noção do que isso pode te afetar na hora de uma prova ou te ajudar, né? Ser seu aliado ou não, tá? E eu falei também sobre a minha voz, né? Quem chegou aí depois, já coloquei lá no grupo. A voz tá complicada. O professor Everson já colocou no grupo ali algumas questões. Acho que é a prova da banca, uma que teve anteriormente. Vai ser bom a gente pegar essa prova agora e fazer um aulão sobre resolução de questão só sobre a prova da banca, a última dela. Pegar a parte de português, de matemática, de informática e detalhar cada pontinho ali como é que foi. Ó, tem pessoal entrando ainda. Vamos lá então, tem bastante gente com Windows 10, é o normal, né? A maioria vem. Windows 11 tem bem poucos aí. Ó, Lala Nicodemo, Windows 10 no trabalho e Windows 7 em casa. Ó, pelo menos consegue ter o Windows 10 aí, né? Olha só que bacana, gente, uma coisa aqui, né? O Windows 11 eu achei lindo, maravilhoso. É lindo, gente. É muito bonito. Mas ele é bem mais difícil de se mexer. Não para mim, é claro, né? Mas eu estou dizendo em modos gerais, para o usuário, ele é bem mais difícil de mexer do que os outros Windows, tá? Então a pessoa se perde quando não está muito habituada ali. Então, olha só, o Windows 10, eu vou voltar aqui para você ter uma noção. Ó. O Windows 10 ele tem o menu iniciar aqui na ponta, aqui ficam os aplicativos, aqui neste lado esquerdo fica a parte das notificações, horário, a rede, questão de volume, padrões de teclado, e aqui no meio, tá? Aqui no meio fica onde abre as abas que a gente vai abrindo no computador. Já o Windows 11, olha só, gente, como mudou. Já é tudo minimizado, tudo diferente. Ele tentou trazer meio que um MacBook, né? O sistema da Apple lá, que é centralizado aqui, ó. Aqui fica o menu iniciar. Aqui ficam alguns programas que você deixa como atalhos. A parte da hora ficou no mesmo lugar, mas no lado esquerdo da barra de tarefas não existe mais nada aqui. Então já ficou mais clean, diferente. Você já clica no menu iniciar, ele já abre todo o seu painel com os programas que você usa. Deixa eu ver aqui que a Edneia colocou ali. Ah, ela não é de Uruguaiana, eu acho, pelo que eu entendi. Ela vai fazer um concurso da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste. E é quase o mesmo conteúdo que ela está dizendo. Ótimo, seja muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. A gente vai, se precisar, ó, Edneia, se precisar, saiu o edital aí, saiu o edital nosso, tiver algum conteúdo diferente, me chama no privado, me chama para que eu possa ver o que a gente pode ajudar, tá? A gente está aqui para ajudar muito também os nossos alunos. Então, a parte de informática, português, matemática, os nossos professores são todos bacanas. Vocês vão conhecer eles amanhã e sábado. É muito legal o pessoal. Vocês vão entender ali. A gente pode ajudar. Vamos lá. Eu falei sobre versões de sistemas operacionais. Agora vamos focar aqui, porque nós já vamos entrar para dentro do conteúdo dentro do Windows 10. O sistema, dentro do próprio sistema, existem as suas versões do próprio sistema. Ou seja, no Windows 7, como exemplo aqui que eu trouxe, existe 6 versões que foram lançadas do Windows 7. Então, só nisso, às vezes, dificulta um pouco o aprendizado pelo fato do quê? Porque as versões mais básicas, às vezes, não vêm com alguma ferramenta ou alguma
algo para ser utilizado que outra versão vem. Então não sei se vocês sabiam disso, mas elas existem versões. Aqui, ó, dentro do Windows 10, eu já vou falar um pouquinho sobre as versões, porque é o nosso conteúdo do Windows 10. Olha só, nós vamos iniciar pelo Windows 10 Home, que é a nossa primeira versão. Essa nossa primeira versão, Home, ela é dedicada, tá, aos consumidores comuns, como eu e você, que vai lá numa loja comprar um computador para usar em casa, usar para o trabalho, para a faculdade, tá? Aquela coisa mais usual do dia a dia doméstico, tá? Essa versão acompanha aplicativos básicos, como uma nova assistência da pessoal Cortana, tem o navegador também, ok? E algumas outras ferramentas aqui que introduzem para ele. Mas algo que muda, que eu vou mostrar para vocês o que muda do Windows 10 Home para o Windows 10 Pro, que aí já é o bastante conhecido dentro das empresas, tá? Empresas não têm o Windows 10 Home, só tem o Windows 10 Pro. Pelo menos deveria, tá? Pelo fato do quê? Porque tem algumas ferramentas que é necessário usar em empresas, como acesso remoto, utilização de acesso remoto a servidores, e o Windows 10 Home não tem essa ferramenta. Então, já fica essa dica para que você entenda. A gente vai trabalhar isso melhor para que você conheça. Eu estou trazendo a nossa introdução sobre ele, tá? Mas o Windows 10 Home e o Windows 10 Pro são duas versões bem diferentes na questão de comportamento das suas ferramentas que é utilizado. Então, bastante conhecido como o Windows 10 inicial, ele tem a diferença de oferecer recursos extras para atender às necessidades de pequenas empresas, tá? Ele ajuda no gerenciamento dos seus dispositivos e aplicativos, protege dados sensíveis e tem suporte a recursos em nuvem. Olha só, já tem vários recursos a mais aqui, como acesso remoto. Então, aqui, já nesse primeiro ponto, nesse pequeno pedaço aqui de texto, você já consegue notar que existe diferença desses sistemas operacionais. E aí depois vem o Windows 10 Enterprise, tá? Que é parecido com o Windows 10 Pro, só que ele é indicado para médias e grandes empresas. Olha só, ele já vem com muito mais ferramentas do que o próprio Windows 10 Pro, tá? Então ele acompanha, ele fica protegido contra as crescentes ameaças de dispositivos, a dispositivos, que é os vírus, as infecções. Identidade de dados sigilosos, já vem com essas ferramentas. Também deve ter suporte a serviços de chamado, tá? E depois o Windows 10 Education, tá? Que é o quê? É para escolas, colégios, tá? Que é uma plataforma, é um sistema operacional do Windows 10, da versão Windows 10, que é mais voltada para educação. Por quê? Ele vem ferramentas e recursos relacionados ao conteúdo de aprendizagem, tá? Como geografia, história, ciência, matemática. Ele vem muito recurso dentro dele, coisa que nos outros não vem. Então, só para que vocês entendam essa diferença aqui antes de nós entrar para dentro do Windows 10 aqui. E o Windows 11 também, olha só. E aí eu não vou me estender nessa parte aqui para nós passar para o próximo conteúdo, mas só para que você entenda que ele também veio nas versões muito parecidas com o Windows 10. Com o Windows 11 Home, o Windows 11 Pro, tá? E depois também tem o Windows 11 Pro for Education, e aí mais outras segmentos, versões do nosso Windows 11. Então, esses detalhezinhos, não precisa se preocupar agora. Ah, professor, é muito conteúdo. Calma, a gente vai trazer aquilo que de fato realmente cai em prova, tá? Mas esses detalhes faz toda a diferença de você na hora de você estudar. Você precisa saber esses detalhezinhos. Saber o quê? Que existem versões. Saber que dentro do Windows 10 existem algumas versões e uma é mais básica, a outra é mais avançada. E que você só tenha que saber que a mais avançada realmente ele existe mais recursos para empresas. É isso que você precisa saber de momento, tá? Então não se assuste com esse conteúdo aqui. Vamos lá. Aqui nós temos, só eu coloquei, trouxe uma do Windows 7 só para que a gente possa trabalhar aqui também, como diferença, tá? Não que talvez ele vá cair na prova de vocês, mas vamos lá. A área de trabalho do Windows 7 é uma incidência que cai
em provas, tá? Incidência média, eu coloquei, tá? Que cai em provas, que é o quê? A parte dos nossos programas que ficam na área de trabalho, tá? Nosso papel de parede, que é onde nós conseguimos trocar essas imagens, e a nossa barra de tarefas, tá? Nós vamos ir em cada um deles, em cada detalhe agora, daqui a pouquinho. Tem pessoal entrando ainda na aula aí. Então vamos lá. Aqui nós vamos voltar, nós estamos indo para dentro do Windows 10 já, tá? É uma incidência em prova alta. Isso vocês precisam ter. Geralmente, tá? Geralmente, em todos os meus estudos que eu trago, eu sempre gosto de trazer nesse sentido aqui, ó, trazendo a incidência. E todos os PDFs que a gente libera para os nossos alunos já vai com isso aqui, por quê? Porque já fica fácil para o nosso aluno entender se é uma incidência baixa, média ou alta que cai em prova. Facilita na hora de você estudar, tá? Então vamos lá, botão iniciar. Tá? O nosso botão iniciar, quando a gente clica, ele vai abrir isso aqui, ó, que é o Windows 10, tá? Ele já é uma incidência alta porque no Windows praticamente tudo começa com o botão iniciar, que é o menu, tá? Tudo começa por ele ali. Então aqui você também pode abrir pressionando a tecla Winry, tá? Aquela que tem aquele logotipo, né, do Windows ali que todo mundo conhece. Você clicou naquela ali, ele já vai abrir também. Então, vamos lá. Vamos ver o que que significa cada um desses aqui, ó, tá? Aonde nós temos aqui, ó, o número 1 aqui em cima, número 2, 3, 4 e 5, tá? 3, 4 e 5. O número 1 é o menu. Esse menu aqui, ele vai abrir todos os detalhes, tá, que o Windows tem. Todos os tipos de ferramentas, de programas, tudo que ele vai ter. Ah, só para lembrar vocês aqui, eu estou passando um conteúdo em PDF, mas as minhas aulas, como é de informática, a gente tem muita aula prática também, tá? Por quê? Porque eu entendo que só ler um PDF, você muitas vezes, com o conteúdo de informática, não se dá por si próprio um entendimento muito bom. Então a gente pega, tem o conteúdo na teoria e tem o conteúdo na prática, mostrando para você cada detalhezinho. Isso faz você gravar mais ainda, tá bom? Menu, então. O número 2, aqui em cima, é a conta do usuário, onde você vai clicar, você pode entrar na conta, alterar a sua senha já direto. Número 3, o explorador de arquivos. Número 4, configurações. Toda a parte de configuração, a gente vai ver também toda a parte de configuração aqui. E o número 5 aqui, né, do desligar. Todo mundo já conhece. Vamos adiantando. Vamos avante. Então vamos para a nossa barra de tarefas. Ela cai em provas, tá? Às vezes, principalmente agora com a mudança do Windows, é um conteúdo a ser ficar de olho, tá? Porque como mudou a barra de tarefas, pode ser que caia alguma questão relacionada a isso. Mudou, a maioria não sabe, e aí eles tentam pegar você nesse sentido, porque algumas coisas que tinham na barra de tarefas do Windows 10 parecem que sumiu do Windows 11, ou pelo menos ficou diferente. E isso faz confundir a cabeça do nosso concurseiro, e a banca gosta de pegar justamente nessas questões que confunde a cabeça de vocês. Gente, eu estou forçando a voz aqui para vocês ouvirem, hein? Espero que esteja saindo pelo menos bem, que vocês consigam ouvir bem aí. Então nós temos aqui o botão iniciar, que nós vimos anteriormente. Essa parte aqui é caixa de pesquisa, tá? Essa caixa de pesquisa eu quero já trazer um detalhezinho importante. Às vezes, o Windows 10 você pode modificar a barra de tarefas com um clique simples, um clique ali bem simples. E essa barra de pesquisa, que ela está bem estendida, grande, ela pode ficar só um quadradinho aqui do lado aqui, ó. Só onde está essa bolinha aqui, ó, tá? Então não se confundam por isso. Às vezes ela pode ficar com um detalhezinho de uma lupa aparecendo aqui. Sempre quando aparecer do lado do Windows aquela lupa ou essa bolinha,
isso significa que é a caixa de pesquisa. Não quer dizer que ela não tem esse espaço grande, que ela não é a caixa de pesquisa, tá? Então se atentem só a esse detalhezinho aqui. Visão de tarefas, aqui vocês conseguem ver outras telas, outra visão sobre os campos e as telas que estão abertas dentro do seu Windows. Isso aqui é melhor a gente falar quando a gente dá aula prática. Esse rapazinho aqui, ó, não está aqui agora, mas eu já vou falar dele. Explorador de arquivos. Todo mundo conhece a pastinha, né? Explorador de arquivos. Isso aqui cai muita coisa dele em prova, viu? Nós vamos ver já já. Então aqui ficam os nossos aplicativos que estão como atalho. Isso aqui são atalhos dos nossos aplicativos que nós podemos colocar e retirar. A parte da área de notificação, que é onde fica várias notificações de vários sistemas, programas, que às vezes parece aqui as notificações. E a parte da central de ações, que são notificação do Windows ou de algum recurso que você instalou. E a parte da hora, né? Da data. Turma, faça uma oração aí para nós, porque para nós conseguir chegar até o final. Caixa de pesquisa. Aquela caixa de baixo, tá? Da gente pesquisar. Ela serve para que o usuário localize arquivos digitando apenas parte do nome ou conteúdo desses. Quando você vai pesquisar algo, não necessariamente você precisa digitar todo o nome que está o seu arquivo. Basta você digitar uma parte do nome e ele já vai puxar todo o que é conteúdo que tem relacionado com aquele com aquele nome ali, tá bom? Visão de tarefas, tá? Aqui eu trouxe, mas ele é muito mais legal vendo na prática, tá? O que é? No Windows 10 e no Windows 11 também, você pode acessar a visão de tarefas. Ela é uma espécie de visualização panorâmica do sistema ao qual você é possível pré-visualizar. Ou seja, se você tem 4 abas de seja lá qualquer coisa que você esteja fazendo no seu computador, 4 abas, quando você clica naquela partezinha que eu vou mostrar aqui de novo, aqui, ó, tá? Visão de tarefas, essa aqui, ó, tá? Quando você clica ali, ele vai expandir e aparecer todas as abas que você tem aberto de um programa, do explorador de arquivos, do seu Spotify. Ele vai mostrar tudo que tem aberto, sem precisar que você esteja clicando um a um lá embaixo, tá bom? Então a visão de tarefas é só para apresentar, e aí, claro, apresentou, eu posso clicar em cima de uma e ela vai me aparecer na tela cheia aquela ali, tá? Área de notificação. É aquela área aqui, gente, ó. Deixa eu voltar aqui de novo. Aqui, ó. Essa aqui, ó, no cantinho, tá? Em provas, gente, as bancas são donas de colocar o desenho, principalmente em informática. Elas são donas de colocar o desenho. Por exemplo, esta opção aqui, com esse desenho, o que significa, o que dá para fazer? Nas aulas de resolução de questão, vocês vão ver, eu vou trazer bastante resolução de questão sobre as provas, e a gente vai ver esses detalhezinhos que a banca gosta de pegar, e aí é um pega-ratão para o pessoal cair. Então, a área de notificação é uma incidência de prova, tá? Média. Ela serve para quê? Ela está localizada lá na direita, como eu mostrei para você, ela também contém alguns ícones que você acabará utilizando com frequência, tipo bateria, Wi-Fi, volume, relógio, calendário, central de ações. Essa última fornece o status de notificação sobre os itens de como os e-mails recebidos, atualizações de conectividade de rede, e você pode ainda alterar com outro tipo de ícone, tá? Então fiquem atentos nisso aqui. Olha só como ela pode aparecer, a hora de notificação. Ela tem diversos ícones, tá? E aí você pode observar aqui, ó, o Google Drive, o OneDrive, são 2 aplicativos em nuvem. Não sei se isso vai cair na prova de vocês, tá?
teve algumas provas lá de outros estados que eu dei, caiu. E aí é mais conteúdo ainda para você estudar, tá? São os nossos aplicativos de armazenamento em nuvem. É muito utilizado hoje dentro de empresas, nosso lado pessoal também. Vamos esperar o nosso edital sair. Vamos lá aqui. Mostrar os itens ocultos, ou seja, existe mais ícones que ficam. Quando você clica aqui, ele vai aparecer aqui em cima. Questão de notificação de som, data, minimizar, conexões de rede. Agora vamos para a nossa parte do explorador de arquivos. Essa parte é o que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Vamos lá, concurseiro. Eu sei que é cansativo às vezes, né? Eu já estou aqui falando por 1 hora. Então, eu sei que é cansativo ouvir o prof durante muito tempo, mas concurseiro é assim. Tem que se automotivar. Tá com sono? Dá uns tapas na cara aí para acordar, viu? Mas não fica pelo caminho, não perde um conteúdo, porque às vezes uma dica que o prof dá aqui pode cair na sua prova e aí você se rala depois por não ter prestado atenção. Vamos lá, toma um cafezinho, você está em casa, né? Toma um cafezinho, faz um cafezinho aí, pede para alguém que está aí perto de você fazer um cafezinho. Cafezinho é ótimo nessa hora da noite para dar uma acordada, né? Eu tô sem o meu café hoje aqui. Olha, o pessoal já tá, já pediu café ali, eu já vi que alguém já pediu café ali já. Ó, eu entendi aqui a mímica aí já, entendi a mímica aqui, só pela mímica eu já entendi, já solicitou café aí para patroa, né? Bora lá. Eu trouxe aqui, ó, a parte do explorador de arquivos divididas em partes. Isso aqui é importante que você entenda. Entenda por quê. Aqui, gente, você precisa entender o seguinte, ó. Aqui em cima, na parte roxa, inclusive está bem detalhado por cores, é a parte barra de títulos. É onde fica mostrando todo o título daquilo que eu estou naquele momento. Isso aqui eu trouxe uma imagem que estava pela internet, busquei essa porque estava muito bacana para a gente aprender. A parte vermelha aqui, ó, faixa de opções, tá? Faixa de opções, que é o quê? Aonde fica as nossas guias, a guia arquivo, guia início, guia compartilhar, guia exibir, e isso aqui é uma incidência alta, tá? Cai muito sobre isso aqui. Dentro de cada guia existem os grupos. Eu já vou falar sobre isso agora aqui. Existem os grupos. Grupos de quê, prof? Por exemplo, aqui eu estou na guia exibir. Dentro desse primeiro, as ferramentas que aparecem aqui desta guia exibir, não sei se você consegue notar, mas ele tem uma leve faixa aqui, ó, que divide o lado para a esquerda e o lado da direita, bem aqui, ó. Aqui, ó, também tem outra faixinha que divide, ó. Aqui também tem outra faixinha que divide. Aqui também tem outra faixinha que divide. O que são essas divisões, tá? São grupo de ferramentas, tá? Da guia exibir, no caso. Que grupo é esse, prof? Aqui embaixo ele tem o nome, ó. Esse é o grupo painéis. Aqui é o grupo layout. Aqui é o grupo exibição atual. E esse é o grupo mostrar e ocultar. Cada uma das guias, e isso ocorre também dentro do Word, do Excel, do PowerPoint, do Outlook, todos eles seguem a mesma sequência. Mesma sequência, eu digo, no mesmo estilo, tá? Existem as guias e vai existir os grupos dentro de cada guia, tá? Se atente a isso, porque dentro de cada grupo a gente também vai falar depois quais são os grupos que mais caem e a gente estudar em cima disso. Vamos ao seguinte, na parte aqui do meio, ó, em azul, tá? É a barra de endereços, aqui está. Essa barra de endereços é onde vai mostrar aonde você está de fato, que você clicou naquele momento em algum arquivo, tá? É aqui que fica, e você consegue
apenas clicando em cima, por exemplo, se eu clicasse aqui em cima do Google Drive, ele ia voltar diretamente lá para a pasta do Google Drive. Diretamente, eu consigo utilizar isso aqui. Então, só para que você entenda. Painel de navegação, essa parte aqui na esquerda, onde fica toda a minha biblioteca, com documentos, arquivos, documentos, downloads, músicas, vídeos, o disco local C, outros discos, o OneDrive, acesso rápido, cada um deles. Aqui no meio, tá, eu tenho aonde aparece todos os meus arquivos, tá, que de fato estão dentro das pastas que eu já cliquei. Barras de status. O que é essa barra de status? Às vezes você nem se dá conta, mas a barra de status ela está ligada ao conteúdo que você está selecionado, ou um ou mais conteúdos, e o tamanho desse conteúdo. Isso aqui é um pega-ratão, gente, em concurso eu já vi cair, pelo fato do que ninguém presta atenção nessa barrinha lá de baixo com pouca informação. E aí vai o concurso lá, a banca e coloca uma questão. Aonde dentro do explorador de arquivos que eu consigo visualizar apenas clicando no arquivo, como é chamado, né? Como é chamado o lugar aonde eu clicando no arquivo dentro do explorador de arquivos me mostra se tem um ou mais arquivos selecionados e qual o seu tamanho. E aí você já se rala porque você não prestou atenção. Então são detalhezinhos. Concurso é isso, são detalhezinhos para a gente poder pegar. Vamos continuar? Olha aqui, gente. Botões, então. Esses botões aqui eu trouxe, mas só para que você entenda o que é minimizar, o que é restaurar, o que é maximizar e o que é fechar, tá? Eu vou voltar aqui, ó, para você entender. Aonde que é esse botão, professor? Aqui, ó, nesse canto direito superior, tá? É o seu botãozinho de fechar, do X, de maximizar, tá? Aqui de minimizar, que é um sinalzinho parece de menos, tá? Esses são os botões. Para que que serve? O X é para fechar, todo mundo sabe. Depois nós temos o minimizar, que quando eu clico aqui, ele vai reduzir, ele vai baixar a minha tela, né? Vai baixar aquele componente para minha barra de tarefas. E o maximizar é para quando eu estou com um tamanho menor e eu quero deixar em tela cheia, ele vai maximizar ou ele vai restaurar o tamanho. O que é restaurar o tamanho? Aqui no caso, ó, vamos supor que ele está maximizado em toda a tela, tá? O seu explorador de arquivos. O restaurar tamanho, quando você clica, ele vai voltar ao tamanho menor do que ele estava dentro da sua tela, tá? E aí, quando eu clico em maximizar, ele vai tomar a proporção de toda a tela. Então, existe o mesmo botão, esse daqui, ele tem dois nomes, dependendo qual é a função que você vai executar. Se é restaurar tamanho ou maximizar, tá bom? Vamos lá. Incidência média, faixa de opções, foi o que a gente estava trabalhando aqui ó, já, tá? Faixa de opções, dentro das nossas guias, existe os grupos, que nem eu falei, tá? Área de transferência, no caso aqui ó, nós estamos na guia início, desculpa. Nós temos o grupo área de transferência, onde eu tenho que copiar, colar, recortar, copiar caminho. Eu tenho o grupo organizar. O que faz parte, professor, do grupo organizar? Mover, copiar, excluir, renomear. No novo, nova pasta, novo item, fácil acesso e assim por adiante, tá? Se atentem a isso, a gente vai trazer detalhes bem importantes depois sobre cada um deles. Outra coisa que caiu, a incidência alta. Eu tô acabando com a minha voz, hein, turma? Bora lá, mais uns minutinhos.
É conteúdo ou não é, turma? Coloque aí. Como é que vocês estão preparados com conteúdo de informática para concurso? Geralmente, quase 100% ninguém dá bola para informática. Uma por achar difícil, outra por, deixar de lado, mas, gente, é o mesmo peso de português, de matemática, então precisam se atentar a isso. Como é que você está aí? Coloca no chat aí, eu quero ver. Qual é o seu nível de conhecimento, como você está dentro do conteúdo de informática? É um conteúdo extenso? Sim. É grande, tá, gente? Mas não se preocupem. Coloca aí no chat, eu quero ver. Ver se eu consigo aqui alterar. Ô, Helena, eu estudei para a guarda e não pediu informática. Ó, isso, guarda não pediu mesmo. Tá caindo muito em concursos, viu? Caindo muito em concursos de informática. Antigamente era 5 questões, era sempre menos, né? Hoje em dia eu não estou vendo concurso com eles sendo questões abaixo do que outros conteúdos, está sendo igual, tá? Então é uma matéria para vocês ficarem bem atentos aí, tá? São detalhezinhos? São, mas o prof está aqui para ajudar vocês, tá? Vamos ver, pode colocar aí, eu quero ver mais pessoal comentando no chat aí. A Daiane, parece fácil, mas na hora dá um branco, né? São pequenos detalhes. Já fiz outros concursos como a da Marinha. A Vera, nível médio, diariamente, usa diariamente. Sabe o que que acontece? É, eu sou professor de curso de informática, eu tenho o meu próprio curso, eu tenho uma escola no digital, tá? E eu tenho meus alunos pelo Brasil aí todo, onde você acessa, lá tem todas as aulas para você aprender a informática para o seu dia a dia, para usar na empresa, para usar no trabalho, para usar como pessoal. E uma dificuldade grande que as pessoas têm e trabalha no dia a dia no computador e ela acha que sabe aquilo ali porque ela desenvolve, ela vai lá no Word, ela digita. Só que para concurso não é a prática, é a teoria. E aí que está a grande sacada de você entender. Não é porque você mexe no computador todo dia que você vai lembrar da teoria sobre aquele ícone, sobre aquela função. E isso que você tem que se atentar. Não leve como, eu mexo todo dia, vai ser fácil para mim. É por isso que as pessoas não saem bem em provas de informática, em concursos, justamente por causa disso. Acham que vão se dar bem porque usam no dia a dia e, na verdade, não tem nada a ver. Não que não tenha nada a ver, ajuda a prática, claro que ajuda. Mas o concurso, ele é teoria, ele é detalhezinhos, que na hora da banca formar a questão, ela vai usar esses detalhezinhos contra você. Entende? Ela vai dificultar ao máximo. E é justamente isso que a gente tem que se atentar. Dentro da prova da fase aqui de Uruguaiana, que eu dei aula o ano passado, eram 10 questões. Eu não sei se alguém aqui fez a prova da fase, tá? Ou se foi o meu aluno, daqui a pouquinho foi, eram 10 questões. Os meus alunos da fase, eles, das 10 questões, meus alunos que tiveram curso comigo todo o tempo, foram quase mais de 2 meses de aula até a prova, eu tenho lá um depoimento dentro do meu Instagram, se você quiser ver. Eram 10 questões, o pessoal acertou 8, 9, e a maioria das questões que eu trouxe de resolução de questão em aula, que as aulas de resolução de questão é muito boa, é excelente, excelente, ajuda demais. Eu falei sobre assuntos que caiu na prova. Então, assim, os detalhezinhos foram fundamentais do pessoal que estava assistindo a aula. Fundamental. Isso ajudou demais, demais mesmo, tá?
Alô, em péssimo. Concurso INSS, acertei uma única questão. Na prática, ótimo, mas na teoria, péssimo. É o que eu estou falando, ó. A Loren aí já está comprovando, né? Vamos lá. Essa parte aqui do painel de controle, vocês precisam se atentar muito. Por quê? Porque é um conteúdo extenso aqui, gente. É um conteúdo extenso. E cai em prova. Cai em prova muito. Sempre cai alguma questão. Fala sobre sistemas de segurança, redes de internet é uma das que mais cai. A parte de hardware, que fala sobre impressora e dispositivos conectados, cai. Programas é outra parte muito importante. Contas de usuário, aparência. Essas aqui, ó, de rede de internet, hardware, programa, contas e aparência, é o que mais cai, tá? Sistemas não é tanto, relógio não é tanto, facilidade também não é tanto. Então a gente já sabe ali aonde tem mais conteúdos para serem focados para que o pessoal entenda ali de fato. Vou passar aqui. Então, sistema de segurança, tá? Incidência alta. Essa parte, na verdade, cai muito também. Por quê, tá, gente? Nessa categoria é possível descobrir como acelerar o Windows, liberar espaço no disco rígido, fazer backups, usar criar um ponto de restauração, que é muito usado, desfragmentar o disco, tratar do Firewall do Windows. Todas essas categorias que eu estou colocando aqui, gente, dentro das nossas aulas a gente passa isso, tá? Quem continua com a gente, com o nosso grupo, a gente tem aulas gravadas, né? Cada um desses coisinhas minuciosamente para que você entenda de fato, tá? A aula ao vivo é assim, tá? Você tem que ser um guerreiro para aguentar. Nós já tinha aí mais de quase 40 pessoas, já começou a baixar. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, tá? Daqui uns 15 minutinhos mais a gente termina, tá bom? Mas a aula ao vivo ela é longa. Ela é longa porque a gente tenta passar mais detalhezinho, conversa com vocês. Já dentro da nossa plataforma, com as aulas gravadas, é aulas objetivas. Então, você acaba estudando de uma maneira muito mais rápida, porque a gente faz aulas rápidas daquilo ali. Rápidas e objetivas, para você não se perder, ter o foco, ter o conhecimento e pronto. Tá bom? Rede de internet. Essa categoria é muito utilizada por quê? Porque é a parte da internet que a gente vai estar estudando, onde tem a configuração da Wi-Fi, onde fica a placa de rede via cabo, tá? E ela vai aparecer as conexões aqui dentro. Configurar um roteador, um ponto de acesso, permitir as soluções de rede. Não que você precise configurar isso aqui, não é a configuração que você precisa saber. Você só precisa saber o que é e aonde ela está. Apenas isso dessa parte, tá? Então não se preocupe com essa questão aqui. A gente fala o objetivo, o que que é, e é isso que você precisa guardar na sua memória, não como você faz, tá? Não se preocupe com isso. Hardware e sons, tá? É onde a gente acaba conseguindo configurar impressoras, dispositivos periféricos, tá? Configurar o mouse, configurar o teclado, a parte do som de reprodução, quando você coloca um fone de ouvido, quando você coloca o microfone, como que você configura isso. E olha que no Windows 10 isso é uma dificuldade grande até para os usuários que estão usando na prática. Quando coloca um fone de ouvido, às vezes o Windows não consegue detectar, ele detecta, mas ele não joga como padrão, que é aquele fone de ouvido que você quer, ou o microfone, por exemplo. E aí você tem que ir lá e configurar para onde você quer que saia o som, se é na caixa de som, se é no computador, se é no fone de ouvido, aonde você quer que apareça, que saia a sua voz, se é no microfone interno do computador, se é no microfone que está aqui, ó, por exemplo, que eu estou usando, né, tá, vocês não estão vendo porque ele é escurinho, ele é preto, mas está aqui o microfone de lapela, você tem que saber direcionar isso aí. Então é aqui dentro que você consegue configurar todas essas questões, inclusive a sua placa de vídeo. Programas, essa sim cai sempre, tá? É onde eu consigo ver aqui os programas que eu tenho instalado, como que eu consigo desinstalar
ativar ou desativar recursos do Windows, tá? Exibir as atualizações que foram instaladas no seu Windows, executar programas criados para versões anteriores do Windows, alterar as configurações padrão para a mídia, dispositivos, exibir configuração do painel de controle, mas muito aqui o que cai é a parte do programas, desinstalar programas, ativar e desativar recursos do Windows. E as atualizações são as mais requisitadas dentro desta parte aqui, tá? E aí eu consigo visualizar tudo aqui dentro. Do desinstalar programa, por exemplo, eu consigo ir lá e ver quais programas eu tenho, quando eles foram instalados, qual é o tamanho que ele está ocupando e se eu quero alterar ou desinstalar ele. Contas de usuário. Essa parte aqui é muito importante porque tem uma das coisas que às vezes a pessoa não consegue se dar conta, que é o seguinte: o sistema operacional Windows, ele é multiusuário. Como assim multiusuário? Eu nem li aqui agora para ver se ele tem. Não, não tem essa parte aqui. Por exemplo, a categoria de conta do usuário permite alterar o nome e o tipo de conta, remover contas de usuários, exibir e excluir informações de login, aplicativos conectados na rede. Mas uma das coisas que eu gosto de explicar muito, e eu mostro na prática como você faz isso para ficar gravado, é que o Windows ele é multiusuário. Como assim multiusuário? Eu consigo criar vários usuários dentro do meu Windows, para que outras pessoas possam acessar o mesmo computador, só que com o seu usuário, tá? Então são vários usuários que eu posso criar. Cada um vai ter a sua área de trabalho, vai ter o seu componente. E isso é um conteúdo para mostrar muito na prática, porque às vezes você pode se confundir e pode cair uma pergunta se eu consigo sair de um usuário e entrar outro sem fechar aquele usuário, sem sair, deslogar daquele usuário, manter a outra conta aberta. Então isso confunde a cabeça de um concurseiro se ele não sabe esses detalhezinhos e como que é feito realmente. Então a gente mostra também, mas o Windows é uma plataforma, um sistema operacional multiusuário, onde eu posso ter vários usuários e eu posso trocar essas contas de acesso a hora que eu quiser. Acessar uma conta, vou acessar com a senha, por exemplo, e cada usuário, cada pessoa da casa pode ter a sua conta. Aparência e personalização, tá? Nada mais é do que você alterar o layout do seu Windows, tanto barra de tarefas, quanto menu iniciar, quanto explorador de arquivos, cor de pastas, fontes, tá? Tamanho de letras, tamanho de ícones, papel de parede, tudo isso eu trabalho dentro da aparências e personalização. E aqui é muito importante que você entenda o seguinte, ó, isso aqui, ó, essa tela, ela é a parte de configurações do Windows 10. Mas você também tem que saber que dentro do Windows 10 você também consegue ainda acessar o painel de controle que também as configurações antigas, é o modo antigo do lado do Windows 7. E você consegue acessar as duas áreas, que é essa aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó. O painel de controle, gente, ele é as configurações. Isso aqui aparece no Windows 7, só no Windows 7. E no Windows 10 você também consegue acessar ele. Você também consegue acessar ele. E você também tem a opção no Windows 10 de acessar o novo menu de configurações, que tem tudo que isso aqui vocês estão vendo. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, você pode alterar ou por aqui, ou por aquele outra visão moderna, que é esse aqui, ó. Essa aqui, tá? Esse modelo é o novo. É um modelo novo, modelo moderno do Windows 10 de configuração. O Windows 10 você tem as duas opções para acessar. As duas opções. É acesso aos mesmos recursos e ferramentas? Sim, é o mesmo. Só que é o layout diferente. Isso é para confundir a cabeça de um cara, né?
um aluno, é para confundir. Então você precisa entender cada um deles aqui, tá? Então, ó, uma novidade do Windows 10 foi essa nova janela de configurações. Ela foi projetada para ser bem mais amigável e é parecida com o painel de controle que acabamos de ver, que foi o antigo, tá? Então, tudo que eu falei do painel de controle, aquelas configurações, está também nessa parte aqui que é configurações, que não deixa de ser um painel de controle moderno, tá bom? Para você não se confundir aí. Vamos lá. Eh, Essa parte aqui, pastas e diretórios. Isso aqui eu passo muito na teoria e também na prática para mostrar a diferença e como é executado isso, porque isso cai muito em prova, principalmente lá o copiar, colar e recortar e mover. Mas professor, parece tão simples. Isso, é simples, só que depende se você está copiando, movendo ou recortando, se é para dentro de uma pasta sua do computador ou se é para um pendrive, se é para um dispositivo fora, ele faz funções diferentes. Então você precisa ficar de olho nessa parte, conhecer e estudar essa parte aqui, tá? Eu não estou entrando muito em detalhe dentro, porque é a primeira aula, eu preciso mostrar o conteúdo, mais ou menos o que que realmente cai, para depois a gente entrar de fato em cada um deles e estudar cada um daqueles que mais, todos na verdade, mas estudar muito sobre em cima daquele que tem incidência alta, que cai em prova, tá bom? Pessoal, estão gostando da aula? Eu estou falando muito rápido? Comenta aí, eu quero saber se a aula tá legal, se tá boa para você, tá conseguindo entender mesmo com o professor falando ruim dessa forma, com essa voz dele aqui, forçando. Eu sei que vocês não são muito acostumados, eu acho, a ter aula de informática, né, é diferente. Hoje eu estou dando uma aula teórica, mas a gente também vai ter aula prática, tá? Então as coisas vão se encaixar, vão ver todos os detalhezinhos. E eu preciso saber do feedback de vocês, né? Saber se tá bacana, se vocês estão gostando. Eu sei que a maioria do pessoal gosta de priorizar matemática, português, legislação, beleza, não tem problema. Mas saiba vocês que informática tem 10 questão, igual de matemática, igual de português. Então, se atentem nisso aí, tá? Eu vou dar toda a atenção para vocês, tá? Fazer as aulas, as melhores aulas que vocês já tiveram de informática. Então vamos lá. Pessoal, poucos aí gostaram, né? Só 4 ali. Acho que foram só 4 aí que gostaram aí, ó. Quero mais comentário aí, turma. Uma pasta é um local para guardar os arquivos, tá? Ó, o pessoal tá dando like aí, ó. Agora eu tô vendo mais gente, muito bom. Gostei agora, viu? Eu sei que alguns não conseguem digitar, né? Fica mais difícil, estão no telefone muitas vezes aí, mas tô vendo aí os joinhas de vocês aí, já aperta o like, que nem diz, né, o pessoal do YouTube. Uma pasta é um local para guardar arquivos, dando origem a uma hierarquia organizada como uma árvore. Então essa é a primeira coisa que vocês precisam saber, e vocês sabem porque mexem no computador, mas às vezes esquece da teoria. Então existe uma hierarquia organizada como uma árvore. Esse é o sentido, tá? Que é chamado de diretórios. Guardem esse nome, diretórios, tá? Cada arquivo dentro da hierarquia de diretórios pode ser especificado fornecendo o caminho a partir do topo da hierarquia, conhecido como diretório raiz. Ou seja, vamos aqui, ó, tem uma imagem. Eu estou no perfil profissional, uma pasta chamada perfil profissional. Dentro dessa pasta perfil profissional, existe uma hierarquia que tem mais. Existe três pastas
que estão dentro da pasta perfil profissional. Pode ver que ele fica ao ladinho ali, ao lado, é uma hierarquia. Essas pastas abaixo, todas, desde essa 000 até a 09, elas estão dentro desta última pasta aqui, ó. Existe hierarquia, tá? Então, qual é o meu diretório raiz nesse momento? É o perfil profissional, tá? Qual é os outros diretórios, os caminhos? É o quê? É as pastas que estão abaixo, ou seja, dentro do diretório que estão abaixo, não só abaixo, mas estão dentro. E essas outras pastas que estão dentro apenas desta daqui, ó. Uma das três apenas. No caso, engenharia de software, tá? Então, só para que vocês entendam aqui essa questão de diretórios. Aqui, caracteres inválidos. Cuidem isso aqui, gente. Por quê? Aqui é um atalho para que vocês já consigam entender e compreender, tá? A gente faz um bonequinho aqui, ó. Por quê? Esse bonequinho abaixo, ele vai te ajudar a tu memorizar aí quais são os caracteres que não funcionam na parte de você colocar uma nomenclatura dentro de uma pasta ou de um arquivo, tá? Esses caracteres são inválidos, eles não podem ser utilizados em nomes de arquivos e pastas no sistema de arquivo do Windows. Isso aqui, alta, incidência alta, se atentem a isso. Olha só, aspas, dois pontos, asterisco, menor que, o pip, maior, barra, barra invertida, interrogação. Esses símbolos não podem, vou falar novamente, não podem ser utilizados em nomes de arquivos ou pastas, tá? Isso cai, porque a pessoa, eu posso colocar qualquer nome. Não é assim. Existem esses caracteres que são inválidos. Gravem, ainda bem que não é muitos, né? São poucos. Gravem isso aqui, tá? Dentro do explorador de arquivos, também incidência em prova muito alta é o quê? Dentro da nossa guia exibir, existe o nosso grupo chamado layout. O grupo do layout na guia exibir tem incidência alta. Do que ele se trata, tá? Ele se trata de você especificar o tamanho ou o estilo que você quer para que visualize os seus arquivos dentro do explorador de arquivos. Por exemplo, ele é utilizado para uma cópia, exclusão, organização, movimento de todas as atividades de gerenciamento. O explorador de arquivos é uma ferramenta que permite gerenciar arquivos, pastas e conexões de rede. Isso eu já falei, né, lá. Assim como realizar pesquisas. Beleza. Aqui eu estou falando só sobre o explorador de arquivos, né? Mas essa parte da guia aqui, ó, é muito importante. É como você visualiza. Se ele fica em lista, se ele fica em blocos, se ele fica em grade grande. Isso aqui na prática a gente também vai ver muito, tá? Incidência média, que é o quê? Esses atalhos vocês precisam pegar, ó, já. Vocês precisam anotar isso aí. O Windows permite trabalhar com uma seleção de múltiplos arquivos através do uso das teclas. Teclas Shift e Ctrl, tá? E a tecla Shift só permite selecionar um intervalo de arquivos adjacentes ou sequenciais. O que é isso, professor? Agora eu não entendi nada. Vamos lá. A tecla Ctrl permite selecionar arquivos de forma aleatória, não sequenciais. Seguinte, se eu clicar no primeiro, segurar a tecla Shift, Ctrl, ou só Shift e clicar lá numa outra lá no meio, ele vai selecionar este intervalo todo. Se eu clicar, por exemplo, na capturar e a capturar 17, ele vai selecionar todos os arquivos até o 17 eu utilizo
eu utilizando a tecla. A Shift eu consigo selecionar sequenciais ou não. O Ctrl me dá essa permissão de forma aleatória, ou seja, eu posso selecionar o primeiro, capturar, o 9, o 17, o 19. É só esse que eu quero selecionar, então eu uso a tecla Ctrl. Se eu quero selecionar do intervalo do 1 até o 17, sem precisar ir 1 a 1, aí eu clico na tecla Shift, clico no primeiro e clico no último que eu quero selecionar. Ele vai pegar todo o intervalo. Então, essas teclas aqui caem muito em prova também. Se atente a isso. E depois a questão do copiar e colar, né? Isso a gente vai ver na prática muito, tá? Eu vou passar isso aqui porque senão dificulta muito na teoria essa parte aqui. É uma incidência alta, mas isso tem que ser dado em prova alta. Por que que eu estou falando isso? Porque quando, olha só, gente, vou dar um exemplo aqui, ó. É, acho que está aqui na próxima parte. Isso aqui eu vou ter que dar depois na parte de realmente na parte prática para que vocês entendam melhor, de fato, todas essas mudanças, tá? Vamos passar aqui. Essa parte eu vou dar só uma pausada aqui para vocês verem, porque essa aqui também é outra que é muito importante e as pessoas se enganam muito, tá? O mover e recortar, tá? Ao recortar um arquivo, este é só excluído do seu local, tá? De origem e após a sua colagem, e o usuário não a fizer, o arquivo permanece íntegro. Ou seja, eu vou recortar, eu vou tirar de um lugar e levar para outro, beleza? Até aí tudo ok. Se eu não levar para outro, ou seja, se eu não colar em outro lugar, ele continua no lugar que ele sempre esteve. Mas olha isso aqui, ó, essa parte em verde aqui, ó. Ao arrastar um arquivo dentro da mesma unidade de disco atual, olha só, de uma pasta contida em, por exemplo, lá no disco local C, para outra pasta contida no disco local C, o arquivo por padrão é movido. Ou seja, quando eu arrasto um arquivo de uma pasta para outra, ele move. O que que é o mover, tá? Ele vai simplesmente sair de um lugar e ir para outro. Ele vai se mover. Quando você se move, você sai do seu lugar de origem, vai para o seu lugar de destino. Deu 2 passos, você saiu deste lugar e foi para o outro. Moveu. Agora, se eu faço o mesmo procedimento de arrastar esse arquivo, só que, olha só o exemplo, eu tiro da pasta documentos, jogo lá para uma pasta, para outra pasta, em outro lugar contido com, por exemplo, um pendrive, outro lugar, ele é copiado, ou seja, para uma unidade diferente da atual. Se eu pego do meu documento, pasta documento, um arquivo, e eu conecto um pendrive, movo essa pasta lá para o pendrive, ele vai copiar. Por quê? Por segurança, para que você não perca esse documento, não saia do seu computador. Então, por padrão, quando eu arrasto dentro do mesmo lugar, pasta documento para pasta imagem, ele vai mover, sai do lugar, vai para outro. Quando eu arrasto da pasta documentos para um pendrive, ele vai copiar, ou seja, continua o meu lugar de origem, ele só vai para um lugar de destino como uma forma de cópia. Isso aqui cai em prova, gente. Já vi gente errar muito em prova. Na prática, eu vou mostrar melhor sobre isso também. E aqui, algumas listas de atalhos, tá? Para que vocês tenham em mãos quais são os atalhos que caem muito em prova também, tá? Pessoal, vocês querem esse PDF? Gostaram desse PDF aqui que o prof tem? Desta aula, coloca aí, comenta aí se vocês querem esse PDF aí.
Se vocês querem, posso disponibilizar esse PDF que eu criei da aula de hoje para vocês. Vamos lá. Eu só vou liberar se vocês me marcarem lá no Instagram. Eu vou fazer o seguinte, turma, eu quero tirar uma foto aqui. Bom, vocês já estão aí, né? Eu vou só tirar uma foto aqui, ó. Deixa eu voltar lá no início, nossa aula. Antes de nós terminar aqui, eu quero tirar só uma foto, uma selfie aqui, tá? Só um momentinho, turma. Vamos tirar uma selfie aqui, legal. Deixa eu pegar um melhor ângulo aqui. Fazer a volta pro outro lado aqui. Eu vou postar essa foto, hein? Aí, tirei uma foto da nossa registrar nossa aula de hoje. Eu vou disponibilizar para vocês esse link. O link não, o PDF, tá? Para que vocês possam ter. Nossa aula de hoje aqui vai ficar por aqui, tá? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Não esqueçam de marcar o prof lá já, postar agora. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, a gente pode fazer uma coisa mais bacana depois também. Vamos continuar aí as nossas aulas. Amanhã, aula de matemática com o nosso professor Eberson. Sábado, nossa aula de português. Bom que deu para escutar. Eu vou olhar depois essa aula gravada para ver se ficou boa mesmo a voz aqui, né? Forcei, com certeza amanhã eu vou amanhecer sem voz, mas foi por um bom motivo que eu fiz de manter um compromisso com vocês. Eu não gosto de desmarcar compromisso, eu tenho responsabilidade com os meus alunos. E eu não gostaria de desmarcar, e eu consegui fazer, graças a Deus. Pode contar com o professor aqui, a gente vai estar aí junto daqui para frente, e siga lá o professor, manda mensagem. Eu gostaria de que vocês mandassem no privado do professor também ali, tá? No WhatsApp. Manda ali como foi a aula de hoje. Eu quero ter uns depoimentos de vocês dessa aula de hoje. E não se esqueça do início do que nós tivemos lá no início dessa aula sobre mentalidade e emocional. Isso é fundamental. Eu quero trabalhar com vocês isso. Eu, professor Jefferson, tá? Mas me chama aqui no meu privado, eu quero receber uns depoimentos de vocês. Ou marca lá o professor, manda um depoimento lá mesmo no Instagram. Eu vou aguardar aqui por vocês, tá bom? Esse retorno, que é muito importante para saber se vocês estão gostando ou não. Eu posso criar mais coisas para vocês e disponibilizar aí. Tá, pessoal? Muito obrigado por cada um que esteve presente. Eu gostaria de receber a mensagem para te conhecer mais, saber quem é você que esteve hoje na minha aula. Eu não pude ver os rostos de todo mundo aqui, né? Olhei pouco aqui, são muitos que estavam, não tem como ver de todo mundo, mas eu gostaria de ver o rostinho de cada um lá, me chamando, marcando o prof. Eu vou ter o maior prazer aí de conhecer vocês, tá? Somos todos de Uruguaiana, somos aqui do nosso Rio Grande do Sul, somos conterrâneos de Uruguaiana, então é muito bom conhecer cada um de vocês que a gente pode estar passando pela rua, pode chamar o prof. Eu sou lá aluno seu do concurso, me chama a atenção porque não tem como gravar o rosto de todo mundo, tá bom? Vocês provavelmente vão me ver na rua aí ou em outro momento. Pode chamar o professor, cumprimentar e falar: prof, eu sou seu aluno, eu sou sua aluna lá do concurso, tá? Muito obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês aqui e espero vocês amanhã junto com o nosso professor Eberson, tá bom? Essa aula vai ficar gravada. Quase 2 horas falando aqui, turma, hein? Quase 2 horas. Mas bacana, bacana mesmo ver vocês aí e com muita vontade, determinação, ação, foco, objetivo, tá? Preparar esse emocional, essa mentalidade para esse concurso você se sair muito bem e os próximos concursos também. É só o início, tá, turma? Até mais, uma boa noite, final de noite aí para você. Fiquem com Deus e um grande abraço do prof aqui.